Fala, meu povo bonito! Hoje a gente conversa então sobre comparação entre frações e aí a gente dá uma palhinha nas frações equivalentes. Então, se eu perguntasse para vocês, quem é maior, 2/3 ou 3/4? 2 partes de 3 ou 3 partes de 4? Para resolver essa pergunta, então, a gente trabalha com frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma quantidade na relação parte-todo. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, em que bandeja é maior a quantidade de pizza? Naquela bandeja que de 8 partes eu comi 6? Ou naquela outra bandeja que de 16 partes eu comi 12? Se vocês olharem bem, vocês vão dizer, Sorã, as duas bandejas têm a mesma quantidade de pizza, só que na segunda bandeja cada fatia foi dividida ao meio. Exatamente. Isso significa que a fração 6/8 e a fração 12/16 são equivalentes, representam a mesma quantidade. E nesse segundo exemplo, qual dos desenhos representa a maior quantidade pintada? 3/4 ou 6/8? De novo, vocês podem reparar que se eu dividisse aqui ao meio, faz de conta que ficou reto. Se eu dividisse ao meio, nós teríamos exatamente a mesma figura. Ou seja, 3/4 e 6/8 são, de novo, frações equivalentes, frações que representam a mesma quantidade. Como que a gente faz, então, Sora, para saber se duas frações são equivalentes? Uma forma bem fácil é utilizar a propriedade fundamental das proporções, que ela fala que se duas frações são proporcionais, e agora vem uma frase um pouco difícil, o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho as frações 3/4 e quero confirmar se ela é equivalente ao 6/8, que foi o que a gente viu. O que significa esse produto do meio pelos extremos? Ou o produto dos meios será igual ao produto dos extremos? Significa que se eu multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda, 3 vezes 8, 24. O resultado vai ser igual ao denominador da primeira vezes o numerador da segunda. 4 vezes 6 é 24. Lembram do nosso primeiro exemplo lá? Nós tínhamos 6/8, que era a primeira pizza, e dizia que era equivalente a 12/16. Mesma coisa. Multiplicando 8 vezes 12, nós obtemos 96. E multiplicando 6 vezes 16, também obtemos 96. Pode conferir lá na calculadora. Isso quer dizer que estas frações são equivalentes. Mas como que a gente encontra uma fração equivalente à outra? A forma é bem simples. Vamos voltar para as frações que nós tínhamos. Digamos que eu tivesse o 3/4 e eu não tivesse a fração equivalente. Eu quero encontrar uma fração que seja equivalente a 3/4, que o denominador seja 8. Tudo que eu tenho que fazer é me perguntar, 4 foi multiplicado por quanto para chegar no 8? 4 vezes 2 igual a 8, certo? Então, o numerador também deve ser multiplicado por 2, para que exista uma proporção. 3 vezes 2 é 6. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. Uma outra forma, e aí fica como método prático, é o seguinte. 3/4 é fazer o caminho inverso. Se eu quero descobrir por quanto o 4 foi multiplicado para chegar no 8, tudo que eu tenho que fazer é dividir. 8 dividido por 4 é 2. Então, a gente já sabe que 2 é o valor por quem tanto o numerador quanto o denominador devem ser multiplicados. Posso continuar. Multiplico pelo numerador, 2 vezes 3 é 6. Um outro exemplo, então, para a gente pegar bem a ideia. Se eu desse para vocês 2/5 é igual a quanto sobre 15? Quero saber este numerador. Tudo que eu tenho que fazer, então, pelo método que a gente viu,
dividir pelo denominador, 15 dividido por 5 é 3, e multiplicar pelo numerador, 3 vezes 2 é 6. Mais um exemplo, então, para a gente encerrar essa partezinha? 4 terços é igual a quanto sobre 12? Divide pelo denominador, 12 dividido por 3 é 4. Você não precisa sempre anotar o número? Não, pode guardar ele na cabeça, sem problema nenhum. E multiplica pelo numerador. 4 vezes 4 é 16. Certo? Então, sempre que eu quero encontrar uma fração equivalente, tudo que eu tenho que fazer é dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Mas agora, voltando para a pergunta inicial. Quem que era maior, 2 terços ou 3 quartos? Com as frações equivalentes com o mesmo denominador, é bem fácil responder. Mas, prof, como é que eu vou saber que número que eu uso para achar esse tal denominador aí da fração equivalente? Tem duas formas. Voltando para a questão, a gente queria saber 2 terços e 3 quartos, quem era maior, certo? Então, o primeiro método é simplesmente multiplicando os denominadores, porque quando eu multiplico os denominadores, eu acho um valor que eu vou conseguir dividir tanto pelo 4 para dividir e multiplicar, quanto pelo 3 para dividir e multiplicar. Então, vamos começar com o 2 terços. 2 terços é igual a quanto sobre 12? Lembra? Divide pelo denominador, 12 dividido por 3 é 4, e multiplica pelo numerador. Então, uma fração equivalente ao 2 terços com o denominador 12 é 8 dozeavos. E o 3 quartos, vamos ver? 3 quartos é igual a quanto sobre 12? Divide pelo denominador, 12 dividido por 4 é 3, e multiplica pelo numerador, 3 vezes 3 é 9. Então, se eu quero comparar o 2 terços e o 3 quartos, é a mesma coisa que comparar 8 dozeavos e 9 dozeavos. Mas uma outra forma da gente encontrar esse candidato a denominador é usando o mínimo múltiplo comum, porque às vezes quando a gente multiplica um valorzinho pelo outro, vai acabar nos dando um número bem maior e sem necessidade de trabalhar com ele. Então, continuando o nosso exemplo, 2 terços e 3 quartos, eu posso fazer rapidinho o MMC entre 3 e 4. Lembram? Para fazer o MMC, a gente só usa os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, começando pelo 2. O 3 não dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 é 2. Continuei no 2, 3 não dava para dividir, 2 por 2 é 1. Terminei essa parte. 3 é primo, só dá para dividir por 3, que dá 1. Terminei. Multiplica esta galerinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Nesse caso, o nosso mínimo múltiplo comum foi o próprio resultado da multiplicação dos dois. Então, não fazia diferença um método ou outro. Mas, se fossem valores diferentes, teria nos ajudado. Então, novamente, faríamos, né? Então, agora sim, nós podemos fazer a comparação. Nós temos que 2 terços, ele é equivalente a 8 dozeavos, 3 quartos, ele é equivalente a 9 dozeavos, ou seja, quem era maior? Como? Entre o 8 dozeavos e o 9 dozeavos, quem tem mais? Quem tem 9 partes de 12, né? Nós podemos concluir que o 3 quartos, então, é maior que o 2 terços, certo? Um outro exemplo, então, para a gente pegar essa ideia. Quem é maior? 2 quartos ou 5 dozeavos? Ah, prof, eu acho que esse aqui, porque tem 5 partes, esse só tem 2. Nesse caso aqui, se nós multiplicássemos o 4 pelo 12, para chegarmos a um denominador que divide tanto 12 quanto 4,
nós teríamos 48, que é um número bastante alto. E fazendo MMC, os 2 dá para dividir por 2, de novo dá para dividir por 2, e agora dá para dividir por 3. Multiplicando, de novo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Fazendo, então, as nossas comparações. 2 quartos é quem sobre 12? Divide. 12 por 4 dá 3 e multiplica. 3 vezes 2, 6. A minha segunda fração já tinha o denominador 12, então eu não preciso fazer equivalente. O que vai acontecer agora? Entre o 2 quartos e os 5 dozeavos. Mas o 2 quartos é equivalente aos 6 dozeavos. Quem é maior neste caso? 6 partes de 12 é maior do que 5 partes de 12. Então, o 2 quartos é maior que os 5 dozeavos. Certo, galera? Mas, se eu quero ter certeza, e aí é um truquezinho, tá? Se eu quero ter certeza de que eu acertei, o que eu posso fazer, senhora Belissa? Uma dica é multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda. 4 vezes 5 é 20. E a mesma coisa do outro lado, denominador da segunda vezes o numerador da primeira. 12 vezes 4 é 24. Qual dos dois lados o resultado foi maior? O lado da primeira fração, certo? Isso significa que a primeira fração é maior do que a segunda. Mas essa dica é só para confirmar. É bem importante vocês entenderem esse processo das frações equivalentes. Certo, povinho? Beleza, gente? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Um beijo para vocês. Treinem aí em casa as frações equivalentes, a comparação de frações e pode usar para conferir aquele truquezinho do final. Beijo grande e até a próxima!